Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Hoje no Mulher e Vida, vamos falar sobre a Síndrome de Tourette, um transtorno caracterizado por tiques motores ou vocais. As pessoas com essa síndrome, elas têm muita dificuldade de controlar os seus impulsos. Eu vou conversar sobre este assunto importantíssimo com a Cíntia Gouveia, que é nutricionista e faz parte de uma comissão nacional para ajudar essas pessoas com essa síndrome. Ela já está aqui. Cíntia, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Para a gente falar deste assunto tão importante e o Sim. quanto de informação falta, né? Uhum. Começa com as crianças, né? Numa faixa etária de 4 a 6 anos de idade e tem um pico de gravidade que é dos 10 aos 12. Sim, sim, sim. O que a gente tem que prestar atenção? Como descobrir o que é essa síndrome de Tourette? Então, essa síndrome, muitas pessoas falam, é genético, é hereditário, na verdade tem muitos estudos. Ela foi descoberta por um médico francês, Gilles de la Tourette, em 1825. Ele começou a prestar atenção nos pacientes, né? E que faziam alguns tipos de tiques, ou motor, ou vocal. Então, podia ser um piscar de olhos, ou um barulho, um grunhido, ou como se fosse pigarrear, né? Pulos. Então, ele começou a notar esses pacientes que tinham por um longo período esses tiques, né? Então, a síndrome de Tourette, ela é diagnosticada quando esses tiques eles acontecem mais de 3 meses, por um período de 1 ano, tá? E por incrível que pareça, ele é muito mais comum em meninas do que em meninos. E realmente ele acontece, aparecem os sintomas por volta de 5 a 6 anos. E ele piora na puberdade, por consequência até dos hormônios no organismo, ele dá uma piorada. Então, assim, muitas famílias não conseguem diagnosticar, ver que é um síndrome de... Começa a tratar com outras doenças, né? Então, isso que é o agravante, porque na escola se torna um problema, as crianças sofrem bullying, por conta de tiques vocais, por conta dos pulos, por conta do piscar de olhos, a própria escola, os profissionais, né, da educação, eles não estão preparados para esse tipo de diagnóstico, porque é uma doença que pouco se conhece, Uhum. né? E aí, Então, mas como é que começa? O que eu preciso perceber no meu filho ou no meu aluno que tem alguma coisa errada? Que não é apenas primeiro, só um nervosismo, de repente, durante a prova, não é uma coisa simples. geralmente, essas crianças elas são mais introspectivas. E muitas vezes também são muito hiperativas, né? Elas são introspectivas, mas elas têm aquela energia que você fala, nossa, tem alguma coisa, tem que ir para algum lugar essa energia, né? E vão para os tiques, né? Acabam indo para os tiques. O que dá para notar é o piscar de olhos, os grunhidos, é o tique vocal, muitas vezes até palavrões, né? Então, assim, é comportamental mesmo. Então, assim, o educador ele tem que prestar atenção, por exemplo, a letra. Geralmente, quem tem síndrome de Tourette tem uma escrita muito ruim. Isso é uma coisa que o educador pode notar logo no início, quando começa a escrever 5, 6 anos, né? Já quando está um aprendizado, ele vai notar que a letra é um diferencial. A questão de se isolar muitas vezes, porque a criança não sabe o que ela tem, mas ela sente que tem algo de errado, então ela tende a se isolar, né? Então, é uma coisa geral. E ele vem relacionado, geralmente ele vem com hiperatividade ou com algum toque. Então, ele nunca vem ela nunca vem sozinha, né? Então, é um conjunto do comportamento mesmo. Estou dizendo porque eu sou filha de portador, filha não, mãe de portador, perdão, de síndrome de Tourette. Então, é mais ou menos assim que você começa a notar. Perfeito. E aí, assim, são crises ou
constante? Como é que funciona? Então, são crises e elas duram mais ou menos uns 3 meses. Depois podem ficar um longo espaço de tempo sem ter nada e elas dependem de um gatilho. É sempre um gatilho, sabe? Ou a perda de algum ente querido, ou um acidente, ou alguma coisa na família, né? Alguma doença. É alguma coisa, algum gatilho que a criança tem e aí começa a aparecer assim, os tiques, né? A síndrome. E quais são as causas? A gente pode falar das causas? Então, as causas, como eu te falei, existem muitos estudos. Muita gente fala, é genético. Não, não é nada comprovado. Hereditário, não é comprovado. Pelo menos em todas as literaturas que eu fui e médicos que eu procurei, que são até, têm grande conhecimento nesse assunto, dizem que, olha, o que foi um resumo geral de um grande profissional neurologista é que é o excesso de dopamina no cérebro, né? Então, é alguma coisa no cérebro que é no desenvolvimento neuro, né? E ele traz esses tiques devido ao aumento da dopamina. A dopamina, sempre que você está feliz ou triste, ela aumenta, né? Então, é difícil você controlar. Então, se você perguntar para um portador, quando mais te dá o tique? Quando eu estou muito feliz, ou quando eu vou encontrar alguém que eu gosto, ou quando eu vou fazer alguma coisa legal, ou então quando eu estou muito triste, né? Quando aconteceu uma coisa que eu não gostei, né? Então, geralmente nesses picos. E ela dura por um tempo, depois vem a calmaria. Aí melhora por um tempo, tá? Caiu. Melhora por um tempo. Tá, perfeito. E aí, assim, nesses momentos de crise, qual é o tratamento? É para esses momentos apenas ou também é um tratamento que é contínuo? Olha, na verdade, eu diria que é um tratamento medicamentoso, né? Muitas vezes, porque se os tiques são muito fortes, tem tiques que são muito leves, um piscar de olhos, né? Alguma coisa facial, algum movimento facial mais contínuo, mas outros são mais complexos, como pular, como chacoalhar a cabeça, como fazer um tique vocal, né? Então, nesses casos, eu entendo que tem que entrar com algum medicamento, e geralmente são psicotrópicos, e geralmente você procura o neuro para fazer um tratamento desse, ou o psiquiatra, né? Existem também algumas terapias que são com medicamentos, que não são, né? O cannabis, por exemplo, né? Que hoje já é super aprovado o uso, e que você só precisa, então, ter a receita e conseguir aí a autorização para compra, e ele também ajuda muito em muitos casos. Tem casos que não adianta, porque são mais fortes, mas em muitos casos ele diminui muito os tiques, né? E geralmente se usa o medicamento, né? Que é o psicotrópico, mais o cannabis. Depois, quando vai melhorando, usa só o cannabis. Aí depende de como que é a frequência dos tiques, né? Pela minha experiência, assim, que eu tenho. Sim, a pessoa vai lidar com isso pro resto da vida ou pode ser que não tenha nunca mais? Existe Então, a expectativa e grande esperança, né? E eu tô nessa, né? Meu filho tinha 17 anos. Eu descobri com 12 anos. Ele começou com picos de 9 a 12 anos. Então, imagina que de 9 aos 12, ele foi tratado como se fosse outra doença. E aí, com 12 anos, eu fui a um neurologista especialista em movimentos, e ele, um grande médico, inclusive, e ele me falou: olha, você está com o tratamento errado, você vai fazer isso, 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 isso é síndrome de Tourette, você vai ter que comprar um medicamento assim, 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 e aí ele começou o tratamento. Então, essa doença, ela é muito forte até os 18 anos, ela pode vir aos 5, 6 anos, depois ter o pico na adolescência e ir até os 18. E depois desaparecer completamente. Ou, depois dessa fase, ser um adulto que tem os tiques. Ele vai ter que aprender a conviver e ser amigo da Tourette. Né? Tem alguns casos. Nós já gravamos um programa aqui sobre dislexia
foi Isso. muito interessante porque a criança, a pessoa, o jovem Uhum. que tem a dislexia, o adulto, ele precisa saber que tem, para ele não se sentir diferente, né? Para ele até Exato, entender. É a mesma coisa exato. com a síndrome de Tourette. Uhum. É importante que o adolescente, a criança, saiba o que ela tem, o Então, eu acho que é importantíssimo, porque eles têm que aprender a conviver, Uhum. né? Nessa faixa etária, na adolescência, de 11 a 18, eu acho que é a pior fase da puberdade e adolescência, porque hoje, tanto como eu falei, tanto a escola como a maioria da população não conhece sobre a doença. Então, o motivo do tique, ou vocal, ou até um movimento com o corpo, as pessoas não vão entender. A tendência da risada, fazer uma chacota. Então, assim, é importante que o paciente conheça e também entenda, né, e aceite, né? Eu acho que o ponto principal é a aceitação. E porque o jovem, ainda mais nessa faixa etária, ele quer se comunicar com os outros, ele quer sair, ele quer ter uma vida normal. E quem tem Tourette, nessa idade é muito difícil ter uma vida normal. Porque é difícil fazer o que os outros amigos fazem, né? Ah, entendi. Queria saber das limitações, assim, se é Não, na tão. verdade, eles são super inteligentes, muito mais do que o normal. Eles têm uma tendência para um desenvolvimento de tudo que é relacionado à música. Então, a gente tem vários músicos, pianistas, temos alguns médicos neurologistas, médicos que também são, que operam, né? Então, assim, não tem limitação, só que ele tem que ter um cuidado quando ele tiver os tiques, né? Então, dependendo do tique, ele vai ter que, né? Então, na vida adulta, existem muitas pessoas que têm e que controlam. Então, é importante ela aceitar e ela avisar. Então, por exemplo, eu vou tirar sangue, eu tô com muitos tiques, eu tenho que avisar, olha, eu tenho síndrome de Tourette, eu faço tique, então, se eu fizer, não se assuste. Então, é importante aceitar e avisar as pessoas, né? E eu acho que o grande desafio hoje para o jovem que tem Tourette é a aceitação e é também o conhecimento da própria escola, né? Que é muito limitado ainda. Eu queria muito falar sobre isso, assim, do papel da escola nesse momento, assim, porque a gente está falando de crianças, de jovens, né, de adolescentes, que podem levar esses bullying, essas brincadeiras de mau gosto para o resto da vida, né? E aí É, é uma outra consequência, assim. Qual é o é. papel da escola nesse momento, assim? Você, Então, a principalmente, escola é super importante, por isso que eu até entrei nessa comissão, por quando a gente começou a escrever todos os nossos objetivos, uma delas era fazer uma cartilha que hoje já tem, que oriente a escola a identificar esses casos, porque eu penso, na escola do meu filho ele não deve ser o único, mas talvez ele seja o que tenha mais o sintoma, né? Então a escola tem que aprender a ver e tem que ajudar. Então, por exemplo, se o adolescente ou criança tem um tique vocal, ele não pode fazer uma avaliação junto com os outros amigos, porque ele vai atrapalhar os outros amigos na concentração e ele também não vai conseguir, porque ele vai se sentir mal de estar atrapalhando, né? Então, assim, o importante é a escola, a orientação, é estar muito junto, e ajudar a desenvolver nos alunos também essa coisa, né, da diversidade, porque isso é a diversidade também, né? Que é a empatia. aceitação de uma pessoa que não é igual. Eu vejo, eles são diferentes, né? Mas são inteligentes, podem ser bons, excelentes profissionais e podem ajudar e ser muito bons amigos, né? Eles só precisam ser aceitos, né? E ser entendidos. Então, hoje, a escola ainda não tem, nem todas as escolas têm essa cartilha. Então, o objetivo de ir com essa comissão para Brasília foi desenvolver essa cartilha e fazer com que o Ministério da Educação possa distribuir essas cartilhas em todas as escolas, E né? agora já Fazer tem a conhecer. cartilha. Em algumas escolas já, tá? E, além disso, né, o Dia Nacional, que nós já temos no Brasil, que é dia 7, tudo isso Nossa, foi para fomentar, olha, tem essa síndrome, as pessoas precisam conhecer, e a gente precisa respeitar, e a gente precisa acolher, né? Para não ter o bullying, para a pessoa poder ter uma vida normal, né?
Agora me diz uma coisa, assim, seu filho com 17 anos, por exemplo, saiu com os amigos, tá super bem, saiu com os amigos e de repente começa a ter alguns tiques ou algumas né? O que que o amigo tem que fazer? O que que ele precisa saber para ajudar esse. Nada, nada. Os tiques, eles são involuntários e eles podem vir de uma ansiedade, uma coisa muito boa, que eles, Uhum. né? Então, Só em assim, estar feliz com os amigos já pode acontecer então, assim, isso. o que eu acho, meus amigos precisam saber, né? Ah, E acolher só, acolher e acompanhar. Porque o natural são as pessoas olharem, sabe? É muito ruim isso. Inclusive, eu acho que as pessoas tinham que ter muito cuidado quando você vê uma pessoa diferente, né? Eu aprendi isso, viu? Porque você acaba vivendo, então claro. você vê a pessoa diferente, você fala, se disfarça, você não olha, você notou, mas você não olha porque é muito ruim você ser notado de uma coisa que a pessoa não entende. Então, Uhum. assim, nesse momento com os amigos, é o acolhimento, o entendimento, e isso vai passar. Pode ser que ele faça um pouco mais, ou um pouco menos. Na sala de aula, teve muito tique? Ter autorização para sair, já está autorizado, sai, fica um pouco fora, toma um ar, né? E depois volta quando estiver melhor. Eu acho que esses alunos, essas crianças, adolescentes, enfim, os adultos têm que ter essa flexibilidade, as pessoas têm que conhecer, né? Para poder sair nesse momento, né? Entendi. A gente, como mãe, a gente tem costume de chamar muito atenção quando faz alguma coisa errada. Às vezes a gente nem sabe, por exemplo, está começando com um tique Exato. e outra coisa, e a gente vai lá e chama atenção, né? Uhum. Para, não faz assim, meu Deus, o que que é isso? E no caso de quem tem a síndrome de Tourette, é para chamar atenção? Não Como pode. se É deve agir? pior. Não, é Gente? pior. É Uhum. pior. Então, assim, começou a fazer o tique, você, pelo menos com a minha experiência, acolhe, conversa, Chama tenta fazer outra relaxar, coisa. isso, tenta fazer relaxar. Quando você começa a perguntar, mas o que que foi? Você tá. Aí, quando ele começa a falar, ou ela, né? Ah, é por isso, aí já para de fazer um pouco os tiques. Olha. Então, Uhum. você tem que fazer sair da tensão, ou sair da ansiedade. Então, por isso que as técnicas de relaxamento, a música, são coisas boas. Uhum. Então, quem tem essa síndrome tem que se sentir à vontade, tem que se sentir solto para poder fazer também o tique, porque o tique ele é uma coisa que você tem que descarregar, entende? E Ah, sim. ele sente, a criança, o adulto, o adolescente sabem, eles sentem quando vão fazer um tique. É interessante. Quando você pergunta, eu me sinto um pouco diferente antes, né? Ah, uhum. Porque é alguma coisa no cérebro mesmo, né? Então, você sabe quando vai fazer. Tá, e quando você falou de crise, por exemplo, a pessoa que tem esse tique, mas tem uma crise muito forte, o que seria essa crise muito forte? O que que Então, eu vou te dar acontece? um exemplo. Vou te Uhum. falar do meu filho porque foi Tá, recente. perfeito. Ele Uhum. começou com uns tiques vocais, né? Tá. E era uma ansiedade porque ele tinha que fazer uma apresentação na escola. Então, aquela coisa, a gente já normalmente já fica, né? Já Nervoso tá com alguma normal. apresentação. Enfim. E aí ele começou a fazer o tique, ele, ele não conseguia segurar aquele tique. Tá. E aí ele teve que sair da sala e não pôde mais fazer apresentações. Então, ele ficou 2 semanas em casa. 2 semanas. 2 semanas. E aí tendo os tiques ou só para Tendo não os tiques, for? então esse foi um gatilho, né? Os Tá. amigos estão bem preparados, mas foi um gatilho. Tá. Então ele não deve fazer apresentação, é isso, né? Exato, ele não deve, mas ele quer fazer a apresentação porque ele quer ser como os outros amigos, né? Mas ele não consegue, porque no meio da apresentação ele faz um tique. E aí o que que aconteceu? Ele começou a fazer muito tique, a se segurar na cadeira da escola. E ele ficou todo roxo na coluna. Entendi. A força que ele botou ali para parar.
Por quê? Porque ele tinha que segurar o movimento. Então, quem tem Tourette não pode segurar. Ele tem que sair, se ele está em algum lugar, vai para um outro lugar, se desloca. Por isso que eles evitam de sair. Tem crianças com Tourette, adolescentes, que ficam anos em casa, sem ir na escola. Tem muitos casos. Tem casos de pessoas na fase adulta que não conseguem trabalhar quando é muito forte, né? Então, a nossa luta é para chamar atenção para esses casos. Perfeito. A gente tem que ter condição, a gente tem que ter condição de tratar esses casos, dar condição para eles viverem, entendeu? Ou fazer um trabalho em casa, ou se aposentar. Então, essa é a nossa luta, né? Perfeito. Que bom que a gente está aqui conversando, né? Porque É. informação é tudo. Uhum. Eu queria saber como é que é para a família. A gente fala muito aqui também no Mulher e Vida de saúde, né? Física, mental, alimentação Uhum. saudável, o Uhum. esporte, a respiração. A gente fez muitos programas aqui sobre respiração, o quanto é importante. Aí, o esporte para esses jovens com Tourette. É super importante, só que tem a questão do bullying, né? Então tem que ser um grupo que conheça, que você introduza essa adolescente ou criança, né? Porque o adulto ele já é mais fácil, né? Ele já sabe e vai tratar, vai saber se posicionar. Mas ele tem que estar num grupo que o aceite, né? Que conheça. Então, qualquer esporte ele pode fazer, mas se ele tiver tique, ele vai ter dificuldade. Por exemplo, o basquete. Se ele tiver um tique motor, vai ser um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que ele tem que unir, tem que ver ele tem que fazer alguma coisa que ele goste, é importante, Eu falo assim mas pelo tem que fato de liberar, sabe? De liberar que o esporte tem é. esse poder, né? De deixar a gente. Então, mas o Ele pode interessante ser ou não. Ele mas o esquece que interessante é que às vezes quando faz muito esporte, tem muito tique, porque dá muito prazer, né? Você entendeu, Aninha? sim, é dos Você dois lados. libera dopamina, você entendeu? Entendi. Então, era muito comum você ver que depois do esporte tem mais tique. Olha. É interessante. Mas depois acalma. Depois Tá. acalma. Agora, é importante, sim, fazer relaxamento, fazer natação, ou basquete, ou vôlei, mas quem está junto tem que saber da condição e tem que aceitar. Essa pessoa tem que ser acolhida. Esse jovem tem que ser acolhido. E como é que é a mente da pessoa que tem o Tourette? O seu filho, por exemplo, já que a gente está falando aqui, né? Um exemplo tão real aqui. Uhum. Como é que é trabalhado para ele aceitar, para ele entender que é só Então, isso? eu acho que é importante ter uma psicoterapia junto, porque para ela dar umas dicas, né? No caso, ele é acompanhado por uma psicóloga que é bem especialista nessa área, né? Então, acho que eles precisam aprender a tratar a fazer o tique de uma forma que seja menos percebida, né? Então, eu acho que é importante ter um acompanhamento psicoterápico e também do neurologista. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Acho que é importante ter. Fazer isso é caro, né? Existem alguns lugares, hoje, algumas instituições que têm, né? Algumas faculdades de medicina. Tem alguns grupos que têm, então, para as famílias, né, menos favorecidas. Então, acho que hoje o importante é disseminar, né? E mostrar esses locais, saber que tem condição, tem equipes multidisciplinares, né, para o tratamento. E ele pode ficar sozinho em casa? E se ele fica sozinho em casa por algum período, se acontece algum tique mais desse, Olha, que ele queira se segurar, ele sabe o que fazer? sim, porque é normal, é como tossir, espirrar, entendeu? Então, é o Mas no caso, pular, por exemplo, do caso da escola, que ele teve que se segurar e se machucou. Em casa, ele não faria isso, né? No caso, porque ele estaria só. Não, porque é um ambiente seguro, né? É um ambiente que todos conhecem, que acolhem. Então, hoje, qual que é a minha luta em particular? É mostrar para a escola o tanto que é importante orientar
os alunos, né? Então, se você me dissesse hoje o que eu sinto, a educação precisa saber, os educadores precisam saber, eles têm que ajudar, porque só quem passa uma situação dessa sabe o quanto é importante você acolher, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque é na escola que faz o esporte, é na escola que ele vai fazer os amigos, Exato, né? exato. Então, ali, depois da casa, é o lugar mais importante. Então, eu acho que, infelizmente, as escolas ainda não conhecem muita coisa. E os professores não sabem, eles acabam chamando atenção, né? E esses são os gatilhos, né? Entendi. Então, eu acho Imagino que que tem muita oportunidade. na pandemia piorou alguma coisa? O que que você Não, sentiu? na pandemia, no meu caso, ele ficou ótimo. E acredito que todos tenham que ficar em casa, Olha, hum, né? Então, como eu te disse, eles são inteligentes, né? Eu conheço muitos agora, porque eu tenho os grupos, né? Que tem as pessoas com Tourette. Eu te mandei, inclusive, um deles que fez a historinha do Tourette. exato. E a gente tem um vídeo e ele vai É, contar para a é gente um portador. Você vê, é um exato, portador, quer dizer, super inteligente. Ele explicou de uma forma muito clara, apesar que longa, né? Mas muito clara do que é ter Tourette. uhum. A gente vai Então, assistir agora. Leandro Cardoso, eu moro em São João do Itaperiú, em Santa Catarina, e eu tenho a síndrome de Tourette desde os meus 7 anos de idade, né? Então já são, né, 34 anos, 30 e poucos anos de luta, de superação, de bastante convivência com a síndrome. Hoje considero a Tourette como minha amiga, né? Depois de tantos anos de sofrimento, hoje eu considero como minha amiga, como realmente companheira do dia a dia. E é essa motivação que eu utilizo, que eu menciono nas minhas palestras, nas palavras que eu divulgo, né? Porque a gente precisa, quanto mais aceitação da síndrome, melhor. Melhor para as famílias, né? Para as pessoas que precisam conviver com a síndrome e ter mais esperança de superação. E também sou fundador da Fraternidade Comunitária Tourette Brasil Total, uma fraternidade virtualmente, né, virtual na verdade, e que a gente se une em fraternidade, na amizade, na caridade, na solidariedade, para a gente divulgar a síndrome de Tourette para todos os cantos do Brasil e também do exterior. Temos aí bastante contato com pessoas fora do Brasil também. Tá bom, gente? Então, tá aqui o meu breve depoimento, né? Eu tenho tiques no pescoço, tiques no ombro, tiques na face, carita, um pouco também de gagueira, né? E não é fácil não. Então a gente usa o nosso testemunho, né, para fortalecer a esperança das pessoas que precisam, tá bom? Fique com Deus, um beijo, do Alexandre. né, o Alexandre, Nossa, incrível, né? E o é, Alexandre, ele mencionou vários tiques. sim, Essa é a pergunta. Começa com um e vai aumentando ou é só um? Como é que é não, essa? podem ser vários, depende. Depende, não é porque De- não foi tratado, não é isso. não, não, e assim, hoje eu vejo que o medicamento, ele ajuda, porque os medicamentos usados, eles não são para síndrome, né, geralmente são para esquizofrenia, para outras doenças, porque dá uma acalmada, né, então, eu acho que hoje o medicamento, ele ajuda, mas não 100%, Aham. né, e no caso do Alexandre, são os tiques continuaram, né, na vida adulta. E hoje ele faz vários trabalhos, né? E aprendeu a aceitar, então isso ajuda muito. Ele está na nossa comissão, é bem atuante, Isso é ótimo, né? Informação é tudo. Precisa bastante. falar disso. E aí eu ia falar você mencionou agora, né, que na fase adulta pode diminuir completamente, no caso dele, não. Não, Então, são casos e casos, né? sim, sim. Muitos desaparecem totalmente. E aí vai dar sorte, né? De ter ou não sei. Aí vai. No caso dele, ele aprendeu a controlar.
E ele já sabe, por exemplo, ele não pode fazer algumas coisas que ele já sabe o que dá mais tique, então ele evita, né? Então, tem até um caso interessante, muito rápido para te contar, de uma pessoa da comissão que ela tinha que ir da Bahia para Brasília, e ela foi de avião. Só que ela ficou nervosa no voo, começou a gritar, mas era uma crise. E ela ficou vários meses sem poder voar, porque as companhias aéreas proibiram ela voar. Nossa. Então, assim, porque não se entendia, né? Não sabia o que era, né? Então, hoje já tem algum conhecimento. O importante dizer que no mundo esse tema é tratado muito forte, tá? Então, na Europa tem vários países já tem o dia, que é geralmente em junho. Nos Estados Unidos é de 15 de maio a 15 de junho que se fala bastante sobre Tourette. Então, e que no Brasil começou bastante de 2019 para cá. Já tem, lógico, mas mais fortemente de 2019 para frente. Foi quando a gente conseguiu, em Brasília, o Dia Nacional, né? Dia 7 de junho. 7 de junho. Cíntia, para a gente finalizar, eu tô assim, super agradecida, estou muito feliz a gente poder falar deste assunto, Liu bastante poder também. divulgar, porque é assim, né? Uma sementinha, uma pessoa vai passando para outra e é assim, e a gente percebe, a gente vai ouvindo, vai entendendo e a gente vê que, nossa, aquele lá pode ser que tenha, nossa, aquela Exato. criança que eu julgava, pode ser que tenha alguma É coisa. isso A gente mesmo. tem que começar a ver com os outros olhos, né? Sem julgamentos, tentar entender. A empatia é tão importante. Então, eu queria agradecer por isso, por você falar deste assunto. Eu queria saber de você, assim, para a gente finalizar, os pontos importantes, assim, que as pessoas precisam saber. A gente já falou tanto aqui, né? Mas, assim, o que as pessoas realmente precisam saber para a gente pontuar e não julgar mais e ter mais essa empatia e informação? Eu acho que é esse ponto. Primeiro, respeito, né? Quando você vê alguém com um tique ou uma coisa diferente, né? Saber que pode ser a Tourette, pode ser, né? E que assim, quanto mais você olha, pior é. Então, eu acho que a gente tem que ser discreto no tratar, no respeito. Acho que principalmente em casa a gente tem que ensinar para os filhos essa diversidade, porque infelizmente o assunto é muito falado, mas ainda não se respeita na adolescência principalmente. E observar muito as crianças, porque hoje falam em 1% da população, mas eu acho que, pelo que eu tenho visto, é um pouco mais, tá? Observar as crianças, os adolescentes, para tratar antes que eles sofram algum bullying, é importante o diagnóstico. Então, eu acho que ir ao neurologista e ao psiquiatra é super importante, porque são profissionais que vão identificar, né? Eu comecei com um pediatra e foi indo, passei por vários neurologistas até chegar no neurologista de movimentos. Então, acho assim, tem que ir buscar. Se você desconfia de alguma coisa, tem que ir buscar. E é importante, quando tinha uns 6 aninhos, ele era muito tímido, então isso já... E a escola sentiu alguma coisa diferente. Então, é importante. A escola sentiu alguma coisa diferente, entra em contato, faz acompanhamento, procura. Porque quanto antes você diagnosticar, menos traumas vai ter e a criança vai conseguir ter uma vida mais normal. Muito bom. Então, eu acho importante isso. O diagnóstico mais rápido. Perfeito. Tá? E o respeito. Sempre. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada, você também. Tanta informação. Tomara que a gente consiga espalhar, né, essas informações para mais pessoas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada.